Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui no Facebook da Multirio e pela NET, canal 26. Você que acompanha o hashtag já está acostumado. Nosso hashtag itinerante percorre as escolas da rede, as coordenadorias regionais de educação, os espaços de educação para celebrar os 25 anos de Multirio. Essa parceria, são mais de 2 décadas de parceria entre a Multirio e as escolas, os professores e os alunos, ela só é rica, e se a gente pode dizer, dá frutos, como essa plateia cheia aqui, do jeito que a gente está vendo, porque é um processo colaborativo. Essa relação só existe porque existe uma união, uma escuta, um trabalho conjunto entre as escolas e a Multirio. Então, seja muito bem-vindo ao hashtag itinerante. E hoje a gente está falando aqui da Sexta CRE, no Núcleo de Artes Grande Otelo. É um auditório super legal. A gente está num teatro mesmo, a gente está num palco, a gente trouxe o estúdio do hashtag para cá. A plateia está repleta de alunos aqui das escolas da Sexta CRE. E eu quero agradecer ao Núcleo de Artes Grande Otelo, na Sexta Coordenadoria Regional de Educação, com a participação de alunos e professores das escolas aqui da região. Quero também agradecer à professora Tânia Maria Teixeira de Carvalho, responsável pela Sexta CRE, que nos abriu esse espaço com tanto carinho, para que a gente hoje pudesse conversar, trocar, enfim, fazer com que essa experiência chegue até você que está assistindo a gente e te inspire, fazendo com que você possa levar para a sua escola mais questões, debates, enfim. Agradecer também à professora Denise Macieira, diretora do Núcleo, pela acolhida tão afetuosa, viu? Muito obrigada. Quero agradecer também aos alunos da... peraí, ó. É porque hoje a plateia está recheada, então eu vou trocar aqui, vou pegar minha cola aqui na minha ficha. A gente tem os alunos do CIEP Oswaldo Andrade, aqui na região da Sexta CRE. Uma salva de palmas para a nossa plateia que está aqui. Temos também a garotada da Escola Municipal Alexandre Fará. Sejam muito bem-vindos ao hashtag Educa. Escola Municipal Antenor Nascentes. Escola Municipal Coelho Neto. Torcida organizada da Coelho Neto, hein? Escola Municipal Paraíba. E a gente também tem, porque participou do nosso hashtag Educa, olha, você que está acompanhando a gente, eu vivo falando, olha, participe pelo Facebook, pelo WhatsApp. Aí, se você acha assim, que a coisa não funciona muito bem, vou te dar um exemplo. Durante o hashtag Educa de animação na escola, um aluno, que é o Cauã, assistindo o programa, falou, quero participar do hashtag Educa, a gente faz um jornal incrível e eu queria participar do hashtag. Como o assunto hoje passa por jornal, está aqui Cauã e a turma dele, do Grêmio, da Zélia Brownie, que estão aqui hoje também com a gente, assistindo e participando do hashtag Educa. Sejam muito bem-vindos, viu? Uma salva de palmas também para eles. Você já sabe, você participa com a gente através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, mandando as suas sugestões, contando a sua experiência, fazendo igual o Cauã, que falou, eu faço um jornal, Vem conhecer o meu jornal. Você participa com a gente através das postagens no Facebook e também pelo nosso número do WhatsApp. E o tema de hoje é mídia impressa e digital na escola. Quais são as semelhanças e diferenças entre os modos impresso e digital? E que lugar esses modos de produção ocupam na escola? Como educar nesses tempos em que cada vez mais os textos e as narrativas digitais são produzidos e lidos pelos alunos de maneira muito intensa, sobretudo fora da escola? Afinal de contas, a garotada passa o tempo todo conectada, Então, como lidar com isso? Qual a importância de dar espaço para essas produções escolares? Quem conta para a gente como trabalha essas questões é a professora de História, membro do Conselho Editorial do jornal Nós da Rede, o jornal do professor da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, e supervisora aqui da Sexta CRE,
Márcia Elisa, seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Márcia. Boa tarde a todos. Assim, agradeço imensamente o convite, especialmente em função do jornal, né? E professora, essencialmente professora de História, entende o significado, o peso, o sentido disso. Assim, você faz uma pergunta em relação à distinção entre as mídias, né? A gente já vai chegar lá. Deixa eu só aproveitar e apresentar o seu colega que está aqui do lado, vai poder também dar toda essa participação nessa reflexão que é super importante. Ivan Casarrara, jornalista responsável pelo portal da Multirio. Seja muito bem-vindo também, Ivan. Obrigado, Obrigada pela participação. Um prazer. Vamos então pegar o gancho, né? Vamos logo pegar o gancho da Márcia? Qual é a distinção? Existe uma distinção, Márcia? Assim, eu prefiro falar na semelhança, começar pela semelhança, né? Assim, a gente vive um momento em que se discute, principalmente na rede, a questão do protagonismo, né? O protagonismo juvenil. O jornal, ele é emblematicamente aquilo que media, que pode colocar, tornar visível o que, às vezes, o adolescente, ou de modo geral, sente ou sofre da invisibilidade, né? O que não é uma coisa só dos alunos. Todas as reuniões que a gente participa, as escolas que a gente tem percorrido, as conversas que a gente tem com os professores de modo geral, a gente percebe uma necessidade muito grande de trocar experiência, né? Você vê os alunos no afã de participar, o esquenta que eles já estavam dizendo, né? E eu acho assim, a semelhança, por quê? Porque o jornal, ele é a conversa, ele é a possibilidade de transformar uma coisa pequena, ou aparentemente pequena, com intensidade, com uma experiência que é a narrativa, né? Então, é uma informação que pode estar vinculada de forma impressa, como o jornal Nós da Rede, dos professores, e pode ser um jornal mural. A própria rede social, algumas das redes sociais que a gente conhece, elas funcionam como um jornal mural. Você fez uma pergunta agora há pouco e já te responderam. Pois é. Pois é, não é? Então, essa visão que a gente tem, eu digo que assim, para vocês que estão começando, ou que pensam em começar, ou que estão trabalhando já num jornal, mais importante do que o jornal em si é saber por que ele está sendo feito. Eu acho que a gente precisa, professores, alunos de modo geral, nós que trabalhamos com mídia, isso envolve assim, um grupo imenso, uma gama imensa de profissionais. Por que fazemos? Qual é o sentido do meu meme no Facebook? Qual é o sentido de postar alguma coisa? Curtir, comentar e compartilhar. Do impresso ao digital. Por que faço isso? Né? Se eu consigo responder como professor, eu sei, por exemplo, quando trago uma notícia, para explorar essa notícia, eu sei aonde ou de que forma ou que sentido aquilo faz para mim, no compartilhar com os meus alunos, eu já tenho meio caminho andado. Isso é legal. O que a gente não pode é fazer as coisas por fazer. E eu acho que, assim, de um modo geral, todas as nossas ações, assim como a Multirio está trabalhando essa coisa do ao vivo, que não deixa de ser sair da zona de conforto do estúdio e tudo mais, não é? Essa ideia de você estar sempre trocando o lugar, olhando por um prisma diferente, o professor que vira repórter, que vira jornalista, o professor que, ao mediar o início de uma escrita como a do jornal, vai procurar alguma coisa do ponto de vista gráfico, né, da ilustração e tudo mais. Quer dizer, é a gente poder ter essa mobilidade e perguntar sempre, por que eu estou fazendo isso? Isso que ela está falando, Ivan, é super importante, porque, olha só, você que está acompanhando o hashtag, aquele momento que a gente tem do esquenta ali no Facebook, eu estava perguntando para os alunos o que eles gostariam de ver, de conteúdo que interessa a eles, enfim, nas mídias de uma maneira geral. E aí falaram sobre notícias boas, conteúdo para a idade deles, questão de preconceito. Ivan, dentro do que eles falaram aqui e o que a Márcia estava falando, eu acho que a Multirio tem essa capacidade de escuta, pelo menos uma escuta empática, não é? Com certeza, Flávia. Até porque são 25 anos de empresa, né? Então, felizmente, quase tudo que eles citaram aqui, a gente tem material a respeito. A gente procura sempre estar próximo à rede, né? Aos alunos, aos professores, escutar as demandas deles. E essa questão do impresso e do digital, o
as diferenças entre os suportes, né? Bom, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Tem muitas teorias ainda, poucas certezas. O digital tem umas vantagens óbvias, que são as facilidades de fazer, né? E facilidade de distribuição, o custo é muito menor. Mas o impresso também tem aquelas características que, pelo menos as gerações anteriores ainda são muito importantes, né? A concretude, a materialidade, né? O apego. Mas a questão é que tem espaço para tudo, né? Para todos os suportes, para todas as mídias. E a Multirio faz isso. Eu trouxe aqui uns materiais... Pode mostrar. Bom, não vai dar tempo de mostrar tudo, mas, bom, qualquer professor que está há mais de 10 anos na rede, com certeza se lembra da revista Nós da Escola, né? Tá. Que durante... Sim. Você pode mostrar ali para o Tadeu. Foi referência. Deixa eu pegar aqui. Esse é aqui qual? A Arte dos Contos? Vai ser lançado no mês que vem. É um livro de contos produzidos pelos professores e funcionários de escolas da rede, que é fruto de um projeto da Multirio, que durante o ano passado todo ocorreram rodas de leitura de contos brasileiros. E depois de discussões e debates sobre os contos brasileiros, então teve um momento de criação dos profissionais das escolas. Sobre um tema ali que foi citado por um aluno de discriminação, adolescência, a gente tem, que é uma experiência bastante interessante da Multirio, que é o Mega Saudável. Que esse até entre jovens usava. É uma experiência muito legal, transmediática, né? Que a gente tem a série de TV. Muito bom. E as publicações, uma publicação voltada para alunos e uma para professores. E também tivemos, na época do lançamento, uma página no Facebook. A gente tem esse material disponível no portal, o professor que quiser acompanhar? Nosso portal, hoje em dia, ele desde 2015, na verdade, ele realmente a gente entrou na era da convergência das mídias, né? O nosso portal, ele disponibiliza os nossos produtos audiovisuais, nossos produtos de áudio, nossos produtos impressos, games. São mais de 7 mil produtos que a gente tem no nosso acervo, que estão lá no nosso site, que é atualizado constantemente. Eu vou fazer a pergunta aqui para os professores. Cadê os professores aqui na plateia? Vamos ver quem pode me responder. Vocês acham importante, para o trabalho, para a prática de vocês, ter um local de pesquisa? Porque, obviamente, a gente pesquisa muita coisa, né? A gente vai nos sites das bibliotecas das universidades, tem bancos de pesquisa, banco de dados em outros espaços. Mas qual é a importância de você ter, por exemplo, material pensado para a realidade da rede municipal, né? E aí, para você que acompanha a gente, né, via televisão, via Facebook, quando a gente fala rede municipal, você entenda educação pública, né, para o país inteiro, seja ela federal, municipal, estadual, enfim. Qual a importância de você ter um lugar que concentre práticas e experiências e assuntos da realidade de vocês? Isso para vocês significa o quê, necessariamente? Quem pode falar? Referência. Espera aí, o professor ali, vamos passar o microfone para o professor? Pode ir, Moniquinha, pode ir passando, que o professor aproveita e fica em pé para mim, para a gente poder pegar você melhor. Todo espaço de pesquisa ele passa a ser uma referência, não só para professores, para estudantes também, né? Porque é nesse espaço que eles vão ter um acervo. Vídeo que aconteceu no Museu Nacional, né? Sim. Um espaço que se foi. Perdemos muita coisa para pesquisa, tanto para professor, pesquisadores e alunos. Então, é importante que se tenha realmente um espaço para pesquisa. Por exemplo, aqui no o Núcleo de Arte Grande Otelo, ele passou a ser um espaço de pesquisa. Nós, nos nossos centros de estudos, utilizamos também esse espaço aqui para fazer pesquisa, os nossos estudos, o nosso trabalho. O jornal, Márcia, você estava falando como professora de História, fala do professor. Professor, desculpa, só qual é o seu nome? Professor Newton. Professor Newton estava falando com a gente, obviamente, da perda, não vou nem falar grande, porque não tem como mensurar, né? Do acervo do Museu Nacional, recentemente. E eu acho que você ter um registro, né, das impressões dos próprios professores, da prática escolar pública numa cidade, é extremamente importante, seja o portal da Multirio ou o jornal do professor.
porque é o olhar do professor para o professor, né? O jornal, ele é, assim, eu brinco que todo professor, ele é um contador de histórias, ele é um narrador por excelência, né? E o jornal foi o espaço, eu tenho aqui o primeiro número e o segundo que eu recebi hoje, fiquei felicíssima, igual criança quando... Vou aproveitar e vou mostrando aqui por favor, por favor. Ele é a possibilidade da gente trabalhar a memória de uma forma muito mais intensa, ativa, né? Como uma produção do presente. Essa imagem das histórias do professor, ou esse elogio que se faz com muita frequência ao antigamente, como se o antigamente fosse infinitamente melhor, o que não é bem assim, né? O jornal ele veio como uma ferramenta mesmo, como um espaço. Nós temos, você falou em escuta, eu acho que essa é uma necessidade que atravessa a categoria como um todo, né? De se ouvir. Isso tem sido cada vez mais, cada encontro, cada possibilidade, cada semana de alfabetização, cada programa que a gente participa, cada troca, você vê o professor com maior disponibilidade de dizer o que ele faz, né? E dizer o que se faz pressupõe ouvir o que o outro faz também, né? Então, o jornal antes de tudo, eu acho o resultado dessa escuta, né? Ele parece assim tão simples, diz que as coisas mais difíceis e mais refinadas são as mais simples. Ele é resultado de muita reunião, né? Ele é resultado de embates, de pontos de vista, porque um jornal, e acho que quem faz jornal, vocês sabem muito bem, assim, ele não é uma revista acadêmica, né? Ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra finalidade. Então, é uma riqueza. Eu falo como se fala de uma coisa com palavra tão gasta, né? Mas com muito amor. Eu trouxe rapidamente, assim, uma coisa... Esse livro que a gente tem nas salas de leitura, você quer mostrar? Vou mostrar. A rede toda tem, é um livro do Moacir Scliar, que ele serve para trabalhar em sala de aula em qualquer... A linguagem é o seguinte, a ideia é a seguinte, ele aproveitou uma notícia da Folha de São Paulo, um recorte, uma frase, e em cima disso ele fez um pequeno texto. Quando a gente fala pequeno, o jornal remete muito a isso, ao tamanho do conteúdo, Sim. né? Parece pequeno, mas esse pequeno não é um juízo de valor. É como se pode dizer muito em tão poucas frases, né? Acho que essa é a graça e o encanto de fazer jornal. Agora, a Multirio participa também desse projeto do jornal, né, Ivan? O Jornal da Multirio, o Jornal dos Professores, foi uma proposta da Multirio, né? Do nosso presidente, do Kaique, e o pessoal da gerência a GIT e a Paulo Freire acolheram a proposta e a partir daí teve uma mobilização dos professores e a gente faz o projeto gráfico e a parte de edição também, mas o material todo, o conteúdo é produzido pelos professores. Agora eu vou... Mônica, vamos passar aqui o microfone para o pessoal do Cauã, porque eu queria saber deles o seguinte: a gente está falando sobre impressos e digitais na escola, né? O jornal de vocês, eu queria que você contasse para mim como que é a produção desse jornal e onde você publica, em que plataforma, não vou falar suporte, mas qual é a linguagem que você utiliza, né, se a gente pensar em plataforma mesmo, para a divulgação do jornal de vocês? Então, a gente faz os conteúdos, a gente marca reuniões, ou então tem um grupo no WhatsApp que a gente decide como é que a gente vai postar, o jeito que a gente vai formular os textos. E ela é editora, ela que edita as coisas, as imagens, e eu basicamente faço os textos para ir acima das imagens. Então, a gente tenta levar informação para os alunos da escola de uma forma mais interativa, com mais entretenimento, com essas imagens. A gente tenta levar entretenimento com as informações pelas imagens editadas. Mas o jornal ele circula no WhatsApp e no Facebook, não é isso? Sim. Como é que é? A Camille quer falar, quer complementar? A gente posta as imagens tanto no Facebook, que a gente tem uma página, lá é o oficial, né? É o centro do jornal. Postamos também no Instagram e a gente tem um grupo do WhatsApp com os alunos da escola,
que lá Todos a gente... os alunos? Não, só que às vezes tem alunos que não querem entrar, às vezes tem, mas tem mais de 200 alunos no grupo do WhatsApp. E lá a gente posta informação diariamente sobre informações da escola, avisos e etc. E por que vocês escolheram Facebook, WhatsApp e Instagram, ao invés de uma publicação que, por exemplo, poderia ser uma fotocópia, né, uma xerox? Por que vocês preferiram o digital? Então, a gente prefere o digital porque hoje o nosso cotidiano é a tecnologia, né? Então, a gente achou que teria mais acesso de levar informação para os alunos, para as pessoas, pelo Facebook, Instagram, porque são redes sociais que pessoas usam muito. São redes sociais bastante baixadas, muitas pessoas usam. Então, a gente escolheu a forma digital porque chegaria mais rápido nos alunos, é uma forma mais imediata da gente levar a informação. Isso bate com aquilo que você estava falando, né? Com certeza. Eles, mais do que ninguém, estão antenados aí nas novas mídias, né? Quer complementar, A Mar? rapidez, né? Assim, é a velocidade da informação, é a sensação, essa necessidade que a gente tem de ter uma resposta imediata. E, nesse sentido, é o melhor instrumento que se poderia ter, né? Mas, assim, a gente dizia que o cinema... Ia matar Isso, a televisão ia matar o cinema. E a gente vê hoje que não. Assim, o impresso ainda tem o seu papel, o seu espaço. As coisas convivem, né, de uma forma muito criativa. Então, as redes, elas, ao contrário do que parece, não ameaçam, elas são possibilidades, é um jeito de raiz, as coisas crescem como raiz, de forma rizomática, mais rapidamente, né? Mas a convivência é possível. Isso que você está falando é interessante. Eu já trabalhei em revista, e uma das coisas que eu aprendi quando eu trabalhei em revista era a importância da diagramação, a importância do espaço numa página, né? O pedacinho em branco entre o texto, entre as fotos, enfim, tem tanta coisa para se trabalhar quando a gente pensa em impressos, mas a regra também vale para digital, não vale? Com certeza. Inclusive, os nossos produtos, os nossos produtos digitais no portal, que tem a finalidade de ser por impresso, mas estão lá em PDF ou em flip page, enfim, no nosso portal, eles têm esse cuidado de ser diagramado como se fosse para um impresso. E aí tem várias pesquisas que indicam como é que uma diagramação bem feita influencia positivamente na leitura, na absorção do conteúdo, por isso que é tão importante. Agora, eu vou pegar o gancho do que o Ivan estava falando, e num dos programas da Multirio que a gente tem lá, né, com professores e tal, que é Interações Pedagógicas, geralmente quando a gente vai ver, principalmente com as crianças, a importância da narrativa e os desenhos narram tanto. Eu queria saber dos professores aqui, eu vi que a colega ficou toda feliz quando falou ali em desenho. Gosta de desenhar? Vamos passar o microfone para você. Você prefere trabalhar o conteúdo, desenho, ilustração, ou, de repente, fotografia no impresso ou no digital? De minha opinião, eu prefiro bastante o impresso. Só fica de pé para a gente, por favor, por causa da câmera. Obrigada. Eu gosto bastante do impresso, porque, na minha opinião, o impresso não substitui a parte digital, não substitui o impresso, porque a sensação de ganhar um livro novo, assim, mudando um pouco do contexto do jornal, é algo, na minha opinião, bastante surpreendente. Quando eu ganhei meu primeiro livro, por exemplo, foi algo tipo, nossa! Mas a tecnologia substituiu bastante os impressos, entre outros. E é uma ótima forma de levar informações bem mais rápido, como ela disse, que, para mim, também tamanho não é documento. Se é pequeno, mas também envolve bastante informação, traz coisas incríveis em pequenas palavras. Isso, para mim, já é muito importante. A gente pode, não pode? Eu queria saber dos professores aqui. Hoje vou te dar trabalho, Moniquinha, que é a nossa assistente de produção que está aqui na plateia. Eu queria saber dos professores daqui, assim, ela falou sobre tamanho no documento, a gente tem aí uma produção textual que, de repente, pode ser para os impressos, a gente tem o Twitter, né, com 140 caracteres.
o próprio Facebook, cada vez mais a gente coloca menos textão, né? No Facebook. Eu queria saber como que vocês trabalham essa linguagem dos alunos que está tão próxima do digital na realidade da escola, no dia a dia da escola, no conteúdo de vocês. O professor quer falar. Vamos passar, professor. Bacana esse programa. Eu acho que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Por exemplo, uma forma simples de se trabalhar essa coisa da tecnologia, por exemplo, cinema mudo, né? Você, com fotografias, você pede para o aluno trabalhar as fotografias, você trabalha um roteiro com eles, problematiza, cria uma historinha a partir de um problema, e você coloca ali algumas, seleciona aí, faz uma apanhada, 10 imagens, 20 imagens, e você conta uma história a partir das imagens, e é uma forma de você inserir o celular, inserir... você pode levar para o laptop, para o computador, fazer uma ediçãozinha, colocar um fundo musical e você já percebe que música tem a ver com aquela historinha que você está contando. Então, enfim, também uma forma de inserção e eu acho que é bem produtiva, né, nesse sentido. Sim, com certeza. Quer complementar, Márcia? Ele chamou a minha atenção e acho que uma coisa que a gente não pode, nesse programa, deixar passar é o valor da fotografia, né? O espaço que ela ganhou como linguagem, como ela tem ocupado completamente as nossas aulas. Eu estive numa escola essa semana, de primeiro segmento, de crianças bem pequenas, e me chamou muito a atenção elas assim, olhando um cartaz onde elas se reconheciam a professora e se procurando dentro da foto, né? A gente não pode perder de vista que isso é um texto e que ali ocorre uma leitura. Se a gente consegue perceber isso, dá para trabalhar, né? A palavra, ela não está separada, nós separamos muito as coisas. O que a experiência na educação tem mostrado para a gente, os programas, vocês da Multirio, esse programa é o resultado disso, é que as linguagens estão juntas, a percepção é sempre uma experiência. Quando ela fala da edição, quando ela fala de quantos componentes tem no grupo, do que eles compartilham, de como deve ser essa reunião para decidir o que vai ser publicado, e quando ela fala que ganhou um livro e ficou muito feliz, porque o texto impresso ele também produz uma experiência, né? Quando eu recebi hoje o primeiro exemplar do jornal impresso, do número 2, era uma criança recebendo um brinquedo, uma imensa alegria. Eu acho que é disso que a gente está falando, de experiência com leitura, com palavra, com informação, né? Com escuta, que é um treinamento, é um exercício também. Agora, só um minutinho, Ivan. Eu queria saber dos pequenos aí atrás, em que vocês preferem? Vocês preferem textos ou fotografias, enfim, impresso ou digital? No tablet, no celular? O que vocês preferem na hora de ler, de escrever mesmo? Prefere digital ou prefere escrever? Deixa eu ver se tem alguém aí. O que você prefere? Deixa eu ver a amiga aqui, de vermelhinho. Mas fica em pé para a gente poder te ver melhor. Eu prefiro mesmo de escrever, porque é melhor para a gente. Você prefere escrever no caderno? Direto ao ponto. Olha, gente, não é? Né? Maravilha. E aí, Ivan, segura essa agora. É ótimo a ouvir nova isso. Geração. É ótimo ouvir isso, porque a professora Márcia disse anteriormente que a convivência entre os suportes das mídias é possível. Eu diria que mais do que possível, ela é necessária. Porque nem tudo pode ser transmitido através de um meme, nem todo debate pode ser resolvido através de um grupo de WhatsApp, nem todo pensamento pode ser expresso num textão de Facebook. Então, a gente tem que lembrar que a leitura e a escrita são invenções humanas, né? Não é inato, não é uma coisa genética como a fala, por exemplo. E são das invenções mais importantes da humanidade. Então, a leitura compenetrada e a escrita complexa, isso a gente não pode perder de vista nunca. Escrita complexa, eu não digo escrita enfadonha, nem chata, nem... A gente estava falando antes sobre a escrita acadêmica, né, que ainda recorre muito nesse erro de achar que
escrever difícil é sinônimo de Dá importância. valor, né? dá valor, quando não. É só uma questão de você conseguir associar, né, várias ideias, né, numa progressão do pensamento, e que isso não tem valor. É como o acervo do Museu Nacional, a gente não pode perder nunca. Ok. Como mensurar. Gente, muito obrigada, Márcia. Obrigada, Ivan. Hashtag Eu que Educa agradeço. já terminou, a gente já estourou o horário. Obrigada, alunos, pela participação de vocês, por vocês terem vindo. Obrigada, Núcleo de Artes Grande Otelo. Obrigada, Sexta CREA. E obrigada a você também, que acompanhou a gente. Você já sabe, tem mais conteúdo sobre a nossa discussão aqui no Facebook, que a gente vai alimentar as postagens, e no portal da Multirio. Passa lá. Até o próximo programa. Tchau.